O pessoal tá mandando perguntas aí, Homer? Tem. Cara, existe uma semelhança muito grande entre os sigilos ocultistas e a inteligência artificial. A gente já citou isso, mas eu queria só pontuar alguns aspectos, né? O que é o sigilo dentro do... Olha lá, ó. Tecnologia e política na era da desinformação, tecnologia e política e o futuro do Ocidente. Só que em inglês não é Tem nada a ver. Technology and Politics. É Hard Power, Soft Belief and the Future of the West. Poder duro e crença soft e o futuro. Eu falei, pô, meio estranho, né? Que estranho, né, cara? Parece aquele filme, né? Que é 6 Billion People, em português traduziram para Olá, Garotas, né? Quem falava isso era o André Bujan, que era daquela banda Karnak, né? Lembro, né? Então, ó, olha só que estranho, né? Sigilação, o que é isso? Aqueles desenhos que os caras fazem para representar ali uma intenção. Eu tenho uma intenção, por exemplo, de ganhar dinheiro. E você faz um desenho e você projeta isso para a realidade, para que você atraia esse dinheiro, para que esse sigilo trabalhe para você. Quem desenvolve essa ideia foi um cara chamado Austin Osman Spare, né, que é antigão, nasceu em 1886, faleceu em 1556. O cara era artista e ocultista britânico. E aí que você vê aquela fusão entre arte e ocultismo que Crowley consolida, né, quando ele diz que uma peça de teatro também é um ritual, né? Um filme também é um ritual, uma música é um encantamento. E esse cara, ele é considerado também o precursor da magia do caos. A magia do caos é uma linha contemporânea da magia interessante pra caramba, porque aquilo que na antiga magia cerimonial os caras demoravam 6 meses para fazer um ritual, eles fazem 6 minutos, né? Então na era da velocidade, né? No TikTok. Na era do TikTok. Então, assim, o método clássico, né, da sigilação, o cara escreve uma frase, tipo assim, eu quero ser rico. Aí ele tira as vogais, tira as letras repetidas ali e deixa só o conjunto das consoantes. Depois ele combina essas letras, para quem achar que eu tô ensinando como é que faz sigilo, não tô, porque a partir... Acho umas imagens de sigilo, só para o pessoal ter uma ideia. Porque o cara sigila, eu acho que é coisa secreta, né? É alto sigilo e tal. É secreto também, que é de sociedade secreta, não tem nome né? de sigilo, não tem? Cara, sigilos... em inglês é sigil, né? Sigil, tá. Mas em português tem forma-pensamento, mas forma-pensamento é um pouco diferente o conceito, né? Mas eles são parentes. Tá. Forma-pensamento e sigilo anda meio junto. Sigilação, também a gente fala sigilação. Então o cara bota lá, eu quero ficar bilionário, né? Eu quero ficar bilionário em 3 semanas. Aí o cara remove as vogais da frase, combina as letras ali com um desenho abstrato, estilizado. Isso você não vai conseguir fazer se você não conhece. Olha lá, Vilela. Cadê? Olha lá. Agora, alguns desses desenhos não parecem aqueles circuitos dos chips? Por isso que a galera compara, né? Eles falam, pô, esses caras não estão fazendo chip, os caras estão fazendo sigilo, pô. Aí puxa... Quem garante que lá no meio não tem uma coisa dessa? Puxa as entidades pra dentro do computador, maluco. Verdade. Puxa o golem, né? Então, cada sigilo desse tem um propósito, né? Tem uma finalidade. É altamente complexo o negócio, né? Não é qualquer Zé Mané que vai fazer um sigilinho bem feito, não, né? Tem desde o pessoal que faz aqueles símbolos no chão, com pentagrama, e círculo de sal e tal. Que aí isso é magia cerimonial, é mais clássico. Mas tudo isso é considerado sigilo também? Não, esses desenhos no chão, não? Mas é mais isso aí, pô, você tá usando a tecnologia do Salomão, né? Salomão que criou lá na Goécia, lá na chave Salomão. O sigilo? O pentagrama, né? É? Pra poder ter o círculo mágico. Na teoria, cada demônio tem um sigilo. Aí sim. Aí você prende ele com esse sigilo, né? Você domina ele. É o nome dele ou não? Não necessariamente. Cara, eu não sei. Talvez seja o nome dele, mas na linguagem enoquiana, né? Que aí é mais sigiloso. Né, não? Então, cara, aí o cara combina a letra das vogais, as consoantes lá num desenho, que é esses desenhos que vocês estão vendo. Aí carrega esse desenho ou esse sigilo com uma energia através da meditação e tal, né? Pode ser até da libido também, né? Como é que eles fazem, para poder implantar esse sigilo, esse comando no inconsciente. E aí depois ele esquece o sigilo, deixando que o inconsciente trabalhe nos bastidores para realizar essa intenção. Nesse nosso exemplo é ficar rico, né? Então na magia do caos, que foi criada pelo Peter Carroll, né? E outros caras lá nos anos 70, os sigilos eles são mais flexíveis do que essa ideia original, porque eles podem ser desenhados à mão, você pode tatuar um sigilo.
pode jogar ele online, né? Ou até você pode criar um sigilo a partir de algoritmos também. Então a ideia é que o importante é que o sigilo consiga fazer um bypass ali da racionalidade e começar a atuar no subconsciente, né? Isso é o sigilo. Vamos pensar como é que são os modelos de inteligência artificial agora. Você, com a inteligência artificial, você define uma intenção, igualzinho no sigilo, você faz um prompt, faça isso, gere uma imagem realista com base nesse texto. Depois você alimenta o modelo com dados, né, dando milhões de exemplos para ele estudar. Aí você treina o modelo, né, ajustando o peso, a conexão com os algoritmos, né, fazendo o famoso backpropagation, né, para minimizar o erro. Aí você ativa o modelo com prompt, né, que é o dado de entrada, e depois ele gera uma saída, né, muitas vezes de forma até autônoma. Então, quando a gente olha a dinâmica da sigilação e do modo de operação da inteligência artificial, parecido pra caramba, tá? E aí, para finalizar, Eliezer Yudkowsky, que é pesquisador, né, escritor americano, fundador da Machine Intelligence Research Institute, ele fala, cara, hoje a gente não sabe exatamente como a inteligência artificial funciona. Porque a gente dá uma tonelada, petabytes de informação e fala, se vira. E ele começa a trabalhar. E é por geografia, né? Ele coloca uma palavra aqui. Isso. E ele vê qual outra palavra. Probabilisticamente, tá mais perto. Qual que tem mais chance de vir próximo. Exatamente. Aí ele faz uma conta e manda E aí, brasa. se ele tá errado, aí você restringe mais. Tava vendo um exemplo, né? Se Plutão Plutão você coloca. Isso. Plutão pode ser um nome, pode ser planeta, para não sei o quê. Sim. Ele tenta. Planeta, se tá certo. Pode ser um personagem da história quase. Pluto, né? Pluto, Pluto é Plutão, né? Aí ele vai vendo as probabilidades, né? Calculando. Então, cara, o Eliezer Yudkowsky, ele fala, a gente não sabe exatamente como a máquina tá funcionando. Porque ela começa a fazer coisas ali que a gente não entende como é que o processo gerou aquele resultado. Ficou uma coisa... Aí o Yudkowsky, né? Esse figurinha aí. Cara, ele... em 2023, na revista Time, ele falou assim, cara, uma inteligência artificial super inteligente é tipo uma civilização alienígena pensando milhões de vezes a velocidade humana num planeta cheio de pessoas estúpidas como nós, né? Seria a gente no meio da formiga. Quando ele fala ali, ele usa esse termo alienígena, ele tá falando, cara, inteligência artificial não é uma coisa que a gente está criando, é uma coisa que está emergindo, como se tivesse uma autonomia. E aí a gente entra mais numa parada meio espiritual, parece que uma entidade, para lembrar do filme Missão Impossível, Acerto de Contas, que o nome do... Tá sendo trazida à vida. Ela tá emergindo por conta própria. Ou como o Senhor dos Anéis, né? Que esse poder tá separado e a gente tá dando as ferramentas para esse poder se reunir de novo. Exatamente. E se tornar algo, né? É como se fosse isso. Os anéis lá, Exato. Né? O poder do mal tá... o Sauron. Aí só pra fechar pra galerinha que gosta, né? Você tinha o Eru Ilúvatar, que é o Deus Criador. Aí isso tá no Silmarillion, né? Num canto ali, coral, né? Do Deus Criador e dos anjos, né? Os Maiar, né? E os Valar. Eles criam a nossa realidade. Criam a Terra-média, né? Os continentes, os planetas e tal. Só que aí o Melkor, que é o Morgoth, né? Geralmente todas as entidades têm dois nomes, cada um no idioma, né? O Deus Criador no idioma é Eru, no outro idioma ele é Ilúvatar, né? O Melkor no idioma é Melkor, no outro é Morgoth, né? E até o Gandalf, né? Gandalf no idioma élfico é Mithrandir, se eu não estou enganado. Então, o Sauron, ele era um Valar, desses anjos, que se rebelou junto com Melkor contra o Eru. Igual Lúcifer e os anjos caídos, né? E o Sauron, ele tinha um corpo, né, dele lá, o Deus que tinha um corpo dele. Só que aí ele foi... Eu não me lembro quem, cara, que quase matou ele, se foi o lobo gigante que tinha. Aí sabe o que aconteceu?
ele estava sendo esmagado, o Sauron, e se ele continuasse ali, ele ia morrer. Aí o que ele fez? Ele saiu, a alma dele saiu do corpo. O corpo dele foi destruído, ele virou uma alma penada. Tipo o conceito lá do livro de Enoque com os Nephilim que se afogaram no dilúvio, perderam o corpo, viraram alma penada, que quer entrar no corpo dos outros. E aí o que acontece? Ele consegue voltar a ter um corpo, como esse aí, só com um anel. O anel dá poder suficiente a ele para ele voltar a se materializar num corpo. Só que aí, quando ele tá numa das guerras, né? O Isildur, que era um príncipe, ele corta o dedo do Sauron com a espada, e aí, quando ele perde o anel, ele desconecta do corpo. E aí ele passa um tempão querendo achar o anel para poder voltar a ter um corpo, né? E aí ele vai usando o Gollum, vai usando os outros seres para trazer esse anel de volta para ele, né? Que ele tá ali como um ser espiritual etéreo, né? Que aparece como necromante, né? No Hobbit, e depois eles vão entender que o necromante é o Sauron. Mas eu vou parar por aí, senão, meu irmão. Eu me programei para falar menos hoje, que eu tava sem voz, falei pra caraca. Exatamente. Né? Meu Deus. O olho de... o olho de Sauron.